Ó, o JP Tardivo diz aqui, ó. Boa noite, mestre. Mas sabe por quê? Porque eu tô cagando porque os outros pensam de mim. Ó, boa noite, mestre. Poderiam falar sobre as formações e faculdades no Paraguai e sobre o tal Revalida? Abraço de Botucatu, São Paulo. Isso é interessante, porque assim, eu conheço pessoas... Eu tenho um cara que serviu comigo no quartel. Certa vez eu precisei ir para o Paraguai e ele estava morando lá em Foz porque ele estava fazendo medicina no Paraguai. E não parece incomum. Eu descobri que não é incomum isso. Tem muita gente que vai estudar medicina no Paraguai porque é mais barato, basicamente. E aí é isso. Eu descobri que existe essa parada e tal. E aí eu não sei como funciona. O cara se forma lá, ele já pode atuar aqui? Não, mas é dificílimo fazer medicina no Paraguai. Eu te falo porque eu fui dar uma palestra em Ponta Porã para alunos de medicina. E uma das coisas que eles enfrentam é um desafio grande com relação ao idioma, né? Porque que fala espanhol, castelhano, é só próximo da fronteira. No interior do Paraguai, eles falam Guarani. E é um desafio muito grande fazer medicina no Paraguai, né? Não é uma questão, custa mais barato, então tem grandes desafios. Você sabe que nem no interior, até em Assunção, a maior parte da população fala Guarani. Que quem fala espanhol lá é que teve a classe que vieram, né, os colonizadores, tudo. Então o pessoal que é mais abastado, que teve uma educação mais formal. Mas mesmo na capital, fala-se muito Guarani. Então para o aluno é complicado. Cara, é dificílimo, porque ele vai falar com a pessoa do sistema de saúde deles lá e Guarani é uma língua indígena que você não tem a menor similaridade com língua latina. E eu acho que outra coisa é que a medicina... a forma do médico atuar, né, é uma coisa muito relacionada à cultura do país, né? Eu te falo isso porque, por exemplo, num dos cursos que eu fui a Portugal, eu conheci uma universidade lá e participei de um ambulatório e eu vi lá o médico ele ser... Não. Não, isso foi perto de Lisboa. Tá. E a universidade não foi a Universidade de Lisboa, foi uma outra universidade, né? E eu participei do ambulatório e eu notei que os médicos eles eram muito taxativos com o paciente, quase ríspidos, né? E a pessoa que me convidou para ir lá para assistir, ela falou, você está achando que né, você está impressionado, é muito diferente do Brasil? Eu falei, bastante diferente do Brasil. E aí uma das coisas que ele me falou, olha, você aqui não ia dar muito certo como médico. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você dá o seu telefone para os pacientes. E aqui, o paciente ele está acostumado com um médico mais firme, que fala para ele o que ele tem que fazer. E quando ele olha para você e você dá o telefone para ele, ele acha que você não tem segurança no que você fez. E que o fato de você dar o telefone para ele não é que você está se colocando à disposição, é que você está com medo que dê errado alguma coisa e que para ele te ligar. Então, você ser médico, entendi, você pertence à cultura que te formou. Então, fazer medicina nos Estados Unidos, cara, se você não tiver uma boa formação de povo brasileiro, a gente entra naquele problema dos core skills, né? Você chega aqui, você tem dificuldade de adaptação, né? Porque a medicina ela não é técnica necessariamente, porque você não cuida de doença, o médico cuida de paciente. E a forma que o paciente pensa, raciocina, sente dor, sofre, é diferente. E a relação que se estabelece em outros países, né, com o médico, a relação médico-paciente, é diferente, por exemplo, do Brasil. Em 2017 eu fui para o Japão e eu fui levar uma atleta para fazer uma luta, né, fui na comissão médica dela, fui como médico dela, e tinham 60 médicos japoneses, né, organizando o evento. Foi o Rising. E eu conversando com eles lá, né, eles têm uma opinião, por exemplo, sobre analgésico e antibiótico completamente diferente daqui. Eles dão um antibiótico, né, para a pessoa 3 dias. E nesses 3 dias eles falam que tem que, a partir disso, o seu sistema imunológico ele tem que funcionar. No Japão isso pode funcionar, mas no Brasil isso não funciona. Você faz uma resistência a antibiótico que depois o paciente volta com uma infecção 3 vezes pior, né? Eles dão muito pouco analgésico para o paciente lá. Nos Estados Unidos, aí o Demange pode falar melhor, mas, por exemplo, lá você teve um momento, não sei se isso até hoje, mas você teve uma crise com opioide lá. Pois eu não sei como é que tá agora, porque assim, parece que eles estavam tentando restringir. Rolou isso, sabe dizer? Alguém sabe dizer? Não sei. A crise de opioide americana foi enorme, né? Isso tem várias razões de ser. A primeira
é essa coisa da prescrição excessiva. Então, os caras fizeram... Mas lá não dá pra tu só chegar e comprar e foda-se? Não, opioide Não não. dá, não dá? Mas assim, Lá você compra variações de Tilenol, é isso. Tá bom, tá bom. Mas o que acontece quando os Então caras... eu tinha uma informação errada, porque eu achava que era só chegar lá e comprar e Não, foda-se. a OMS ela faz a medida de um país estar melhor ou pior em saúde com a medida de consumo de opioide também. Se o país consome muito pouco, significa que ele está deixando gente doendo. Tem Tá. gente com dor muito intensa que não está tomando remédio. Então, Uma tá questão tomando- estatística mesmo. Agora, quando ele consome acima de um certo patamar, que é onde entrou os Estados Unidos, o Brasil nunca entrou nesse consumo excessivo de opioide, nessa estatística da OMS, ele está passando além da conta para as pessoas. Então, o primeiro problema era isso. De fato, o americano estava passando muito remédio. O segundo problema é o jeito do sistema de saúde, que deu a crise do opioide, que assistia esses filmes da Purdue, que tinha acesso de remédio. O remédio prescrito pelo americano, seja pelo plano de saúde, seja para o sujeito que está com vulnerabilidade econômica e tem o Medicaid, ou o idoso que tem o Medicare, né? Ele recebe o remédio a título gratuito. Então, diferente do Brasil, que você prescreve um medicamento para alguém que tem um plano de saúde, ele não vai e pega esse remédio gratuito, ele tem que ir na farmácia e comprar. E no posto, etc., existe uma restrição maior de você não passar um opioide livremente, assim, no Brasil. Você não passa num pronto-socorro com uma dor de dente, o cara fala, não, pega aqui esse oxicodona, essa morfina, vai ali no canto, você pega... Toma não um funciona tramal. no Brasil dessa maneira do sujeito sair com o remédio, pegar a caixinha do pronto-socorro e sair. Nos Estados Unidos, por funcionar desse jeito, isso foi uma maneira de se acessar a droga. Por quê? Porque o sujeito vai, ele chega para um médico no pronto-socorro, sendo ele um veterano de guerra, que está numa situação, às vezes, no Medicaid, ou com qualquer situação adicional, qualquer que seja. E ele fala, tô morrendo de dor nas costas. O sujeito vai lá e fala, tá aqui, ó, oxicodona mais morfina. Ele vai lá e pega a caixinha. Aí depois ele vai lá, passa no outro pronto atendimento, ainda mais na época que não era eletrônico, tô com dor, e pega outra caixinha, aí ele vai em casa, moe, e isso vira um uso de droga. A droga mais barata que existia nos Estados Unidos por muito tempo, e que agora é a crise do fentanil, era você usar derivados de morfina. No Brasil é caro. Você prescreve uma oxicodona para alguém, a caixinha custa 200, 300 reais. Não é a droga mais barata daí, que o sujeito vai ter acesso. Então muda isso. Isso foi um outro negócio do boom do uso do opioide lá, que tornou isso uma droga e que hoje está tentando se conter. Entendi. Agora, só para fechar um pouquinho melhor aí a pergunta, existe hoje, né, o mundo está globalizando, existem várias opções de formação médica. E na América Latina, o Paraguai, a Bolívia e mais recentemente a Argentina são polos, e a Argentina especialmente pela questão qualitativa, né, e porque também do custo é bem barato, muita gente tem buscado ensino médico nesses países. E aí tem que validar quando chega no Brasil? Sempre. Tem um órgão regulador que é responsável por validar isso. Então, isso é só uma etapa, é uma opção pessoal, como o Muzi falou, deve ter muitos prós, mas tem alguns contras também. A ideia é fazer formação, e se a ideia é exercer no Brasil, além da questão do revalida, tem toda uma adaptação aí de formação, currículo e cultural que deve ser também buscada. Né? Mas a gente não é diferente de nenhum país, né? Vamos deixar claro isso. Tenta ser médico nos Estados Unidos, pra você ver só. Tem que validar, tem várias provas. Eu lembro quando eu fiz validação, prestei essas provas e tal. E falando na validação, tem um porém. Nas cadeiras cirúrgicas, você não consegue validação na maioria dos países. Como assim? Ele é médico, ele terminou lá a faculdade de medicina, ele consegue vir e fazer a prova. Mas se ele for ortopedista lá, ele foi médico, fez ortopedia, ele pode validar o título de médico, não de ortopedista. O de ortopedista ele tem que ter feito residência no país. Isso vale para a maioria dos países também. Tá? A não ser que você seja assumido por uma universidade por saber, não sei o quê, e aí você só pode trabalhar naquela universidade como cirurgião. Mas é interessante que assim, a medicina ela é muito mais restritiva do que outras áreas para você sair para outro lugar e trabalhar. Mas não é perfeitamente entendível? Sim. Bom, sei que eu estou conversando com um monte de médico e talvez seja um pouco enviesado isso que eu vou falar, mas assim, parece uma boa medida. Essa pergunta dele, na verdade, ela é uma pergunta que talvez ele quisesse que a gente conversasse mais sobre esse assunto. Mas eu acho que é um assunto complexo de conversar de uma maneira muito curta, sem ter um representante do Conselho Federal de Medicina,
sem ter o representante da Comissão Nacional de Residência Médica, alguns representantes de universidades, e assim vai para isso. É um tanto mais complexo que só falar o que eu acho, claro, né? porque é um assunto relacionado à educação médica do Brasil. Quantas escolas médicas deveriam ter? Como é que é essa porta de entrada? Quão justo é essa saída? Quão socialmente a gente já está criando o acesso das pessoas para o curso médico? Qual o número de médicos por cidade? Então, é uma pergunta que até eu peço desculpas para ele, para a gente não se estender nisso, porque isso cabe debates longuíssimos em relação ao ensino médico brasileiro, formação. E com opiniões diversas, todas válidas. Entendi.